A graça e a paz, amém? Vamos dar sequência no livro de Gênesis, capítulo 16. Lá no primeiro e no segundo versículo, a Bíblia diz assim: Ora, Saraí, esposa de Abraão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Saraí disse a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abraão ouviu a voz de Saraí. Então, Saraí, devido, né, à idade avançada, às vezes com o coração apertado, aflita, tanto de vidas que ela já, de nascimento que ela já viu na casa dela, como relata os capítulos anteriores, inclusive quando Ló foi levado cativo, que Abraão pega e forma, junto o seu exército, arma seu exército ali, nascido na sua casa, um exército de 360, 400 homens, todos nascidos da casa. Quer dizer o quê? Que sua esposa Saraí viu todas essas crianças nascerem, todas as mulheres, né, tendo esses frutos, e ela sem poder gerar nada com a idade já avançada. Então deve ter batido essa preocupação, esse medo, né? E tudo o sonho dela, a vontade dela era ter um filho no colo para tomar como dela e cuidar como filho. E Abraão foi e atendeu esse pedido. Só que quando é contra a vontade de Deus, é porque Deus fez o pacto com Abraão, a promessa com Abraão. E às vezes nós achamos, assim como Sarai agiu, ela não soube esperar, né, o momento de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E ela, pela idade avançada, a situação que ela se encontrava, ela resolveu a tomar essa atitude e fazer essa proposta para Abraão, que, né, que atendeu ela e fez. Ele se deitou com a serva, e a serva, quando percebeu, dias depois, meses depois, que tinha sido concebida e que ela estava grávida, ela simplesmente desprezou a Saraí. E a Saraí, por sua vez, ela ficou chateada, né? Ficou magoada. E assim como diz relato no versículo 5, que a Bíblia diz assim, ó, e Sarai disse a Abraão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E Abraão pegou e respondeu para ela: é, Eis que tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Sarai, né, através dessas falas de Abraão, foi e tratou ela com severidade, tratou ela rispidamente, e Agar, por sua vez, pegou e fugiu aos olhos da sua senhora. Fugiu dali de perto dela, foi embora. Só que aí entra a ação de Deus, né? Deus pega e manda o anjo do Senhor ir até procurar Agar e encontra ela perto do poço. E pega e pergunta para ela: para onde tu vai? De onde tu vens? Aí ela vai, explica a situação, fala com Deus, né? O que tinha se passado, tinha sido maltratado pela sua senhora, e Deus manda ela voltar e ficar abaixo das mãos da sua senhora, que ela daria um filho a um menino e se chamaria Ismael, que esse menino ia se multiplicar também, ia ser grande a nação dele também, ia ter muito descendente. E assim foi feito. Abraão foi e deu, quando a criança nasceu, deu o nome de Ismael à criança, né? E mesmo assim, mesmo assim, essa não era a promessa de Deus com Abraão. Não era essa a nação de Abraão, a grande nação de Abraão que Deus tinha prometido. O que acontece é que até hoje em dia mesmo, o maior problema que nós temos é de não entender que o propósito de Deus, ele é cumprido na nossa vida. A promessa de Deus na nossa vida é cumprida. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, às vezes a gente acha que as coisas não acontecem, não está acontecendo. É simplesmente porque não chegou a hora de acontecer. É porque não chegou o tempo de Deus concretizar a promessa. Então, temos que seguir o coração, ouvir o coração, que Deus fala no nosso coração,
Ele vem e fala no nosso coração suavemente, às vezes com força, para a gente tomar aquele acordão, aquele choque de realidade e andar mais firme na presença dele e crer e ter certeza que as promessas deles vão cumprir. Assim como vai cumprir com Abraão e com Saraí, aos 99 anos de idade será cumprida a promessa. Quando Ismael tiver 13 anos de idade, a promessa irá cumprir, que a gente vai ver nos capítulos posteriores, que a promessa de Deus irá cumprir. Então, Sarai, que vai se tornar Sara, não vai deixar de ser Sarai, assim como Abrão vai se tornar Abraão, vai ser concretizado. Então, ela terá o seu fruto, que aí sim será a nação de Abraão. Porque quando Deus fez a promessa de nação de Abraão, envolvendo ele e sua esposa Sarai, que é o Deus fez a promessa em unidade para os dois. E como Abraão sempre foi obediente, Deus do começo, Deus do princípio sempre foi obediente. Deus, quando Deus pegou e mandou ele sair de sua parentela e ir para as terras que Deus ia mostrar para ele, ele foi obediente. Ele só teve esse desvio de tomar essa atitude de atender a sua esposa, que tinha esse desejo de ter um filho. Só que aconteceu todo esse percalço, né? Todos esses problemas, essas intrigas que teve, e mesmo assim será cumprida a promessa de Deus com Abraão, que nós veremos no capítulo seguinte. Amém?